Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de História. E hoje, na nossa videoaula de História, dando continuidade ao conteúdo sobre os africanos aqui no Brasil, nós vamos falar um pouco sobre como os escravos resistiram à escravidão, como foram as formas de resistência e as heranças que ficaram aqui, mesmo depois da escravidão, o que foi dos africanos, o que veio da África, de origem africana, que permaneceu aqui na nossa cultura. Então, antes de mais nada, eu peço que você abra o seu livro na página 376, pois é na página 76 que está o nosso texto base da nossa videoaula de hoje, tanto na página 376, quanto na página 377. Não preciso nem dizer que antes de dar continuidade a essa aula, você deve fazer a leitura, realizar a leitura prévia desse texto, para que você já chegue aqui na videoaula informado, tendo uma noção do que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, nós vimos na aula anterior que a escravidão ela foi um processo de grande violência, né? Foi um período aqui no nosso país de muita violência, de muita humilhação em público, exploração do trabalho, né? Eu acredito que vocês lembram de como semana passada eu exemplifiquei com detalhes a forma de castigo que os africanos sofriam, como eles foram enganados. Foram enganados, praticamente obrigados a sair do seu local de origem para vir trabalhar de graça, de forma escrava, aqui nas terras brasileiras, aos senhores de engenho. Mas não pensem que os africanos, eles aceitaram isso de bom grado. Muitos resistiram, mesmo com o risco de tortura, mesmo com o risco de serem mortos, de ficarem sem comer. Muitos escravos se rebelavam contra os seus senhores e tentavam fugir. E alguns conseguiam fugir, pessoal. Alguns conseguiam, se escondiam na mata, buscavam formas de não serem encontrados, fugiam para longe. E longe das fazendas, criavam comunidades. Essas comunidades, como vocês podem ver aí na imagem, uma dessas comunidades eram chamadas de quilombos. E o que eram os quilombos? Os quilombos eram povoados onde geralmente fugiam os indígenas e os africanos escravizados. Os quilombolas eram as pessoas que moravam nos quilombos. E eles viviam de forma harmoniosa, plantando, fazendo artesanato, praticando o comércio dentro do quilombo. E dentro desses quilombos que foram feitos na época da escravidão, existe um muito famoso, que foi o Quilombo dos Palmares, que é localizado na antiga capitania de Pernambuco. Hoje, esse quilombo está localizado no estado de Alagoas. Mas Palmares é um escravo que foi muito conhecido e mais em breve, no dia 20 de novembro, iremos falar sobre ele no Dia da Consciência Negra, tá certo? Então, quilombos era isso. E mesmo os escravos que não conseguiam fugir, eles não se conformavam de serem tão enganados, de serem tão injustiçados, de terem sido enganados, vindo para cá, em busca de uma vida melhor e chegarem aqui, trabalhar como escravos e serem castigados. Então, eles tinham várias formas de resistir à violência da escravidão. Uma delas era preservar a sua cultura, já que quando eles chegaram aqui, eles automaticamente foram obrigados a esquecer dos seus costumes, de sua cultura. Eles chegando aqui tinham que cultuar o catolicismo, que era a religião que veio de Portugal, que veio da Europa, não era a religião dos africanos. Mas chegando aqui, eles automaticamente foram proibidos de cultuar os seus deuses. Eles foram proibidos de falar sua língua de origem.
Então, uma forma que eles encontravam de resistir a essa escravidão era fazendo com que a sua cultura nunca fosse esquecida. E algumas das manifestações culturais daquela época são praticadas até hoje, como, por exemplo, capoeira, maculelê, e são considerados muito importantes na nossa cultura. Outra forma que era muito importante e está ligada totalmente à resistência é a resistência ligada à religião. No Brasil, os africanos e seus descendentes, eles eram proibidos de cultuar os seus orixás, que são essas imagens. Essas imagens que vocês estão vendo aí eram os orixás. E o que eram? O que é? Porque existe. É uma cultura viva, muito viva ainda. Eram os deuses. Os orixás eram como eram conhecidos os deuses dos africanos. Então, como eles não podiam cultuar os seus próprios deuses, eles encontraram no culto aos santos católicos uma forma de usar as imagens para louvar as suas próprias divindades. Ou seja, o que eles pensavam? Bem, eu não posso cultuar os meus orixás, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cultuar os santos da Igreja Católica, mas eu estou disfarçando e, ao invés de cultuar os santos da Igreja Católica, eu estou cultuando os meus orixás. E um exemplo desse tipo de disfarçamento é a homenagem que os escravos prestavam a Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa da Igreja Católica, onde os escravos cultuavam Santa Bárbara com a intenção de disfarçadamente homenagear a orixá que se chamava Iansã. Nas religiões de matrizes africanas, Iansã é a orixá dona dos deuses e do trovão. Então, eles faziam esse tipo de disfarce para homenagearem os seus próprios deuses. Mas não para por aí. Muitas das heranças africanas continuam presentes na nossa cultura, mesmo com o fim, mesmo depois de 300 anos de escravidão. Muitos dos nossos costumes e das nossas culturas são de origem africana, como, por exemplo, os pratos típicos. Muitos pratos típicos hoje são de origem africana, como, por exemplo, quindim, acarajé, cocada, pamonha, cuscuz, farofa, arroz doce, feijoada, são pratos típicos originados dessa cultura, que misturava os ingredientes brasileiros com o modo de preparo dos africanos. Então, nós vivemos rodeados da cultura. Os africanos contribuíram bastante com a formação da cultura brasileira, não só nos pratos típicos, mas nós também vivemos rodeados de influências africanas na musicalidade, na dança, como, por exemplo, o samba. O samba é um ritmo de origem africana, o axé, o maracatu, além de outras lutas, como, por exemplo, a capoeira, como vocês veem aí na imagem, é de origem africana. E nós também podemos ainda identificar o candomblé e a umbanda, que são manifestações das tradições religiosas de matrizes africanas. Então, as contribuições dos povos africanos não param por aí, foram muitas. Eles trouxeram também muitas palavras novas para a nossa língua. Muitas palavras que nós usamos hoje no dia a dia são de origem africana. Vou dar os exemplos aqui de quitanda, caçula, cochilo, quiabo, fubá, cafuné. Todas essas palavras são de origem africana e nós usamos tranquilamente no nosso vocabulário da língua portuguesa. Então, vejam que, além dos sofrimentos, apesar dos sofrimentos, de todas as injustiças que os africanos viveram, temos muito que agradecer a eles, pois eles contribuíram bastante para a produção, para a formação da cultura brasileira, que hoje nós podemos chamar de nossa,
porque somos uma mistura de raças. Acredito que vocês lembram que eu falo sempre em sala de aula que nós somos uma mistura de europeus, africanos e indígenas. Nós somos uma miscigenação que é uma mistura de raças. Então, hoje eu quis explanar para vocês um pouquinho dessas heranças africanas e a preservação da cultura, apesar de tudo, que foi uma forma de resistir à escravidão. Finalizando essa explanação de conteúdo, vocês não precisam realizar nenhuma atividade no livro didático, ok? A atividade será realizada em sala de aula. Então, eu já finalizo aqui, agradecendo a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo dia de estudos. E é isso, meus amores, assistam a aula até o final. Lembrem que essa explicação será cobrada para vocês em sala de aula. Por quê? Porque assistir às videoaulas é a frequência do dia que vocês ficam em casa. Então, é muito importante. Então, agradeço a todos pela atenção. Um grande beijo da professora de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amores. Cuidem-se.